que nós vamos ler aqui E agora. isso agora não são opiniões suas, Não, é são o que está escrito. Tá escrito. passagens Olha lá, ó, bíblicas. passagens bíblicas. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E Olha os isso daí. mestres da lei que Eu não vou haviam- nem ler o restante para não pesar mais. Vamos só aqui, ó. Ele está fora de si. Aí vem a pergunta. Familiares. Familiares, quando você fala, você está falando de quem? Familiares? Irmãos? Primos? Sim. Mãe? Exato. Parentes, né? Família, né? Isso. A família, a Pessoas sua família, ele próximas. conhece? Muito. Você conhece ou não conhece? Sim. Ele faz a pergunta. Para sua família sair de onde ele está e pegar você e trazer você à força, porque você está fora de si, parece que é um sintoma que os seus familiares já conheciam que você tinha, né? Parece que fizeram o tratamento, parece que o tratamento não deu muito certo. Na lógica é isso, não é isso? Sim. Para sua família chegar e pegar você e levar à força, não, ele está fora de si. É porque sabe que tem algum problema que você tem. E sabe qual os meios corretos de lidar com isso daí agora. Tanto que a família falou, está fora de si. Mas o que as pessoas de fora, dos familiares, falaram? Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está o quê? Possuído por demônio. por Beelzebul. Aí a família diz que você estava com problema psicológico. Já quem está de fora vendo, está falando que você estava possuído. Aí você vai aceitar um Jesus possuído por demônio? Então, essa aqui você me coloca numa entrave enorme. Por quê? Ou ele tem um problema Neurológico. neurológico. Aí você pergunta, vamos lá espiritualizar? Jesus com problema neurológico, mas ele é o Salvador, ele é o Santo, ele é o Poderoso. Isso é o que ensinaram. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não coloca um Jesus assim não, viu? O Jesus dos evangelhos, se você lê seriamente, sem um preconceito formado, sem religiosidade, você vai ver um Jesus, ser humano como você. Lógico, com os dotes, né? Com os dotes. Mas um camarada que dormia, um camarada cansado. Porque quando a gente imagina Jesus como? Parece que um camarada não foi criança, não teve infância. Vamos colocar nós, vai, um exemplo. Não jogou uma bolinha de gude, não rodou um peão. Em nenhum momento comeu barro. Ele fez isso. É que não tá relatado na Bíblia. Não, sim, é só que é isso que eu tô dizendo. Para os fundamentalistas, colocam um Jesus puro, né? Um Jesus 100%, aquela coisa toda. Eles não conseguem imaginar um Jesus humano. As pessoas imaginam um Jesus divino. Um Jesus divino as pessoas imaginam. Esse é o problema hoje dentro da Bíblia. Só que a Bíblia não vai. A Bíblia vai colocar todos os prós e os contra. E aí, então você não pode defender uma coisa só. Você tem que ensinar tudo aquilo que deve ser ensinado. Se vai agradar ou não. É isso, tá? O que está escrito. Qual a situação que chegou nesse ponto? Por que Jesus estava assim? Então, se eu pegar o relato como verdadeiro, porque é um relato, só Marcos relata isso. Dentro dessa expressão fora de si, isso nós chamamos de rapax legomenon. Rapax legomenon, dentro da exegese, é um único registro para um único evangelista. Os contextos paralelos que seriam Mateus e Lucas, que fazem relação a esse texto de Beelzebul, da questão do exorcismo. Então Mateus e Lucas vão trazer um relato, mas Mateus e Lucas não vão falar que ele estava fora de si, apenas Marcos. Aí entra um problema. Dentro da academia existe um consenso que o primeiro evangelho que foi escrito é o evangelho de Marcos. Então se você tem o evangelho de Marcos, você já está vendo uma tendenciosidade por parte de Mateus e Lucas por trazer a narrativa, não queria colocar isso, porque achou isso aí meio capaz. A visão que eles estão tendo, não, peraí, eu já estou tendo aqui o Mateus, o Jesus, o Messias. Como que eu vou colocar o Messias fora de si? Eu gosto Não desse sabe o que cara, faz. eu não posso queimar esse Não cara. posso fazer isso. Mas é essa a questão de quem escreve. Alguém escreve com seus objetivos. Porque aí eu saio fora dessa questão da inspiração, né? Então a exegese não permite ensinar conforme o fundamentalista exige, não, ensina, não. E Lucas, ele não está muito preocupado com isso também. Está preocupado em sanar as dúvidas de Teófilo. E Teófilo também, por ser um cara destacado, Teófilo não quer entender, aceitar a existência de alguém que é um cara lunático. Então só Marcos coloca isso. Quando você vai pegar a expressão fora de si, dá realmente uma pessoa com psicose, uma pessoa com uma distorção. Onde entra a palavra demônio, aí a ciência vai trazer chamado TDI, transtorno dissociativo de identidade. Por isso que eles falam de demônio. Por que pegar alguém à força? Por que levar alguém à força? Por que fora de si? Porque ele não estava dentro do seu raciocínio lógico. Não estava dentro da questão da sua consciência. É como se Jesus estivesse em êxtase aí. Como o subconsciente de Jesus estivesse em atividade. E as pessoas começam a olhar para Jesus e achar. Por isso que alguns imaginam que era demônio. Oxe, não, isso aí não pode ser Jesus. E os familiares conheciam. Então, se eu for pegar literalmente, é isso que eu vou ter que ensinar.
Tem uma outra forma explicativa? Tem. Há artifícios literários. Na verdade, então, posso dizer que nada disso aconteceu. Está escrito, mas é verdade? Não, não é verdade. É um artifício literário, apenas para embelezar a narrativa. Aí eu posso fazer uma análise de contexto paralelo e posso trazer essa explicação também. Mas eu sempre pego a interpretação no sentido literal, porque é a forma que os fundamentalistas fazem uso. Então eu pego da forma que eles pegam e faço as perguntas, que eu falo a regra de hermenêutica, que é a regra dos 3 Qs ou APC. Quem, quando, onde, por que e como. Aí eu falo, e aí, é possível? Não, professor, não é possível não. Então tem que ver um outro artifício literário, né? Para não entrar nesse escândalo. Professor, é melhor. Aí onde que eu falo, tá vendo? Então você não é uma pessoa justa com isso. Porque você quer o seu Jesus, quer ver um outro problema? Vocês vão acreditar que Jesus foi um pecador? Não. Não. E se eu lhe provar para você que ele foi pecador? Com passagens bíblicas. Quer ver? Vamos ver. Abre para mim em Mateus capítulo 3, por favor. Foi sacanagem isso aí que você faz, eu sabe? É o que está escrito na Bíblia. Você não faz nada, né? Você só mostra. Eu só mostro. Mateus 3, o batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Isso. Naquele dia apareceu. Ok. Só um minutinho. Vai indo. Aí, para aí, versículo 6. Baixa só um pouquinho, por favor. Isso. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Preste bem atenção agora, versículo 6. E eram por ele batizados, isso por João, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus pecados. Aí eu pergunto, qual foram os pecados que Jesus confessou? Porque para ser batizado por João, era necessário confessar os pecados. Não tinha como ser batizado por João sem confessar os pecados. Olha o que está escrito aí, ó. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito isso aí? Não está. Tá, mas... E eram por ele batizados no Rio Jordão. Olha o ato contínuo. No ato do batismo, o que as pessoas têm que fazer? Confessar os pecados. Confessando os seus pecados. Aí Jesus desce e não confessa. Quem é que ia aceitar a validade do batismo de Jesus? Entre as pessoas que estavam no Rio Jordão? Ninguém. Mas eu entendo quando isso aconteceu e Pra eu dar um vejo... exemplo Não, ali, né? e eu vejo uma outra forma, até porque agora, já caminhando dentro do que eu aprendi com o que você começou a contar pra gente aqui. A gente sempre viu Jesus como uma divindade mágica que não teve erros, que foi sempre extremamente puro, como se ele não tivesse sido uma criança, um jovem, um adolescente. E aí eu vejo agora quando você me fala assim, ele confessou seus pecados. Porque ele foi homem. Com certeza ele errou. Teria algum problema? Não. Nenhum. Né? Porque ele foi um ser humano. Fundamentalista? Né? Tem. Porque ele era perfeito. Um santo já. Santo. Entende? Então, hoje, os problemas que eu tenho com alguns dos meus alunos é isso. Porque eles vêm com uma bagagem religiosa. Eu sei disso, porque eu tive isso também. Eles vêm com um preconceito formado, vêm com uma bagagem lá religiosa, dependendo da denominação, é pesada. E muitos vêm com transtornos, problemas seríssimos psicológicos, seríssimos. Porque existem pessoas hoje, no seio religioso cristão, parece que eles sentam com Deus todo dia. Você faz uma pergunta como eu fiz aqui agora, então, mas não, professor, o senhor tem que entender assim, ó. Quando João estava ali batizando, que Jesus chega, o camarada não esteve lá, o cristão, tá? Só que a interpretação, ele entra numa esfera que eles dizem que é espiritualizar o texto, espiritualizam tanto o texto, que eles começam a dizer aquilo que o texto nunca disse. Esse é o perigo. É quando você começa a dizer aquilo que o texto não está dizendo. Vocês podem ver que tudo que eu argumentei aqui, pega aí. Vamos ver, está escrito? Tá. É o que o texto está dizendo. Não sou eu quem estou inventando. Não sou eu quem estou criando heresia. O texto está dizendo isso. O fora de si, o texto está dizendo. Então, tudo aquilo que for relacionado à Bíblia, eu vou pegar a passagem, falando, eu estou falando isso porque o texto está dizendo. Então, estou me apoiando. Você quer ver um outro problema seríssimo? Deixa eu lembrar agora. É quando Pedro, ele sai da prisão, que vai lá, vai para a casa que os apóstolos estão esperando, a igreja faz a continuação por ele. Atos capítulo 13. Coloca Atos capítulo 13. Quer ver outro problema seríssimo? Seríssimo. Quer ver agora onde que eu vou entrar? Agora eu vou entrar numa problemática. 13. Deixa eu pegar pelo Google aqui, Rod. Aí já pego mais fácil a passagem. Rod. Na Bíblia. E na igreja que estava...
Isso. Em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Esse é o 13. Sabia, Desculpa. Barnabé e Simeão, chamados Atos 12, e desculpa, Lúcio. Atos 12. Quer ver? Preste bem atenção na colocação que eu vou colocar. Aí mesmo, continuou a mandar, Pedro guardar na prisão, antes, querendo apresentá-lo, a Páscoa, aí vendo isso, Deus continua a mandar prender a Pedro, ok. Matou e Pedro era guardado, quando Herodes, pode subir. Aqui mesmo, Pedro era guardado e quando Herodes estava, a mesma que era porque a igreja orava por ele. Ué, então, é antes, volta por gentileza. Não, só subir para mim, por favor. Isso, pode subir. Se vier no capítulo 11... Vai pro 11. Vamos pro 11. Vamos pegar o contexto. Isso vai subindo agora. E ouvindo essas coisas fazer agora, glorificar a Deus, pode ir. Ele mandou um deles, nome água, pode ir. Opa, aí, ok. Ok, é o 12 mesmo. Pode deixar no 12, ok. Olha o que acontece, vamos lá. E e por aquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. É essa parte que eu queria, 5. O que a igreja fazia? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou parar um pouquinho aqui. Se eu fosse ensinar isso aqui, eu ia falar que, pelo que vai acontecer nesse relato, que a igreja tem poder quando ora por alguém. Preste bem atenção. Eu vou pegar agora a questão teórica e vou aplicar uma doutrina. Irmão, se vocês olharem para a Bíblia, quando alguém é preso inocentemente, se a igreja fazer oração, Deus vai operar. O que eu vou aplicar como doutrina, por quê? Porque eu vou me respaldar algo que está escrito aí. Então, Pedro está preso como? Vamos lá? Ele, não, só volta o versículo, pode deixar aí mesmo. No versículo 4, ó. Entregou a 4 quaternos de soldados para que eu guardasse. Então tinha bastante soldado, não tinha? Tinha, certo? Ok, beleza, bastante soldado. E quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre quem? 2 soldados. 2 soldados. Vamos ler o que está dizendo. Vamos lá. 2 soldados. O que aconteceu? Ligados com 2 cadeias. Ok. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então ele está dormindo com o quê? Com 2 soldados e está preso por cadeias. Certo? Está escrito isso, não está? E aí tem soldados na porta, não é isso? Exato. Ok. Versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Agora para. Se tem soldados junto com Pedro lá na prisão, os soldados não viram a luz, não? Como que pode resplandecer uma luz dentro de uma cadeia e ninguém vê, apenas Pedro vê a luz? E tocando a Pedro na ilharga, despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Como que pode a cadeia cair no chão e ninguém ouvir se as 2 pessoas estavam dormindo lá de Pedro, os 2 soldados? Isso é possível? É um Tá milagre, na Bíblia, isso né? é possível? É um Deus milagre. tudo pode. É um Deus tudo milagre. pode. Hã? É um Deus tudo milagre. pode. Onde vocês estão entrando, quer ver? Deus tudo pode, não pode? Deus tudo pode. Aí onde eu vou falar pra você, Deus pode, sabe onde que ele pode? Só dentro da Bíblia, fora dela não. Alguém já viu um episódio desse acontecer fora da Bíblia? Alguém crente que foi preso injustamente, a igreja fazendo oração e Deus ter feito a mesma coisa para alguém? Não existe, senhores. Por esse poder, só existe dentro da Bíblia, fora dela Deus não pode. Esse é o problema. É isso que as pessoas não entendem. Quando eu quero a linguagem apelativa, que é o que Deus pode, então Deus pode. Só na Bíblia, porque fora dela Deus não faz. Quantos crentes não estão presos hoje inocentemente? Estão em cadeias, a família está orando, a igreja está orando. Por que Deus não faz a mesma coisa que Deus fez com Pedro? Faz com os crentes de hoje. Deus não pode? Só dentro da Bíblia Deus pode. É isso que eu ensino para as pessoas. Eu acho lindo isso, falar que Deus pode, o anjo veio, né? Não acordou ninguém ouviu barulho. Vamos continuar lendo. Sobe um pouquinho, por favor, meu amigo. Isso. E disse-lhe um anjo, sim, ok. E saindo seguia. Pedro seguiu o anjo, versículo 9. E não sabia que era real
o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro está achando que ele está dormindo. Vamos ver que vai continuar? E quando passaram a primeira e segunda guarda, passaram pelos guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual o quê? Se lhes abriu por si mesma. Porque tinha que ser aberto por guardas. Ó. Abriu e ninguém viu, né? Ninguém ouviu a porta se abrir no portão de ferro da cadeia. O poder de Deus fez o quê? Cegou todos os soldados, o ouvido de todos os soldados. Aí Pedro saiu e, tendo saído, percorreu uma rua e logo o anjo se apartou dele. Sobe, por favor. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo de judeu esperava. E que, serando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por seu nome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aí foi lá, chegou lá, apresentou. Estou aqui, salve. Como você saiu? Não sei. Você estava orando aí, Deus enviou o anjo lá e me livrou. Pois bem, então a igreja ore hoje, ore 24 horas sobre o monte, 24 horas para os inocentes que estão presos, os crentes presos lá, e vê se vai acontecer alguma coisa hoje. Você quer saber se algum relato é verdadeiro? A prática que aconteceu lá tem que acontecer até hoje. Aí sim você pode dizer para mim que esse relato é verdadeiro. Se não acontecer hoje, isso não é um relato verdadeiro. Isso é um conto lendário.